Para n igual aqui, não vou colocar a tabela toda, vocês entendem por quê, tá? Tabela imensa. Para n igual a 500, a aproximação é 0,6205 02 35, 16, 26. 35, 16, 26. Essa é a aproximação melhor. É claro que aumentando n, você melhora a aproximação. Agora, muito embora, tá certo? Embora você não consiga, para certas funções, o valor da integral definida no intervalo, você consegue uma estimativa do erro cometido na aproximação. É um teorema, mas antes deixa eu passar a lista para vocês. Tira aí a da física e passa o resto. Tem o seguinte teorema, tá? Cuja demonstração eu não darei aqui. A demonstração é bem técnica, mas a demonstração está nas notas. Tá? Ó, proposição. Deixa eu colocar aqui a seguinte. Proposição. Eu não coloquei como proposição, mas deixa eu organizar aqui como proposição. Sejam A e B reais, com A menor do que B, F uma função de classe C2 em AB e M um número positivo. Se, tá certo? Se a derivada segunda da f em x é menor que ou igual a M, qualquer que seja o x pertencente a AB em módulo, tá? Então, o módulo da diferença entre a integral definida e a sua aproximação, que é B menos A, né? Sobre o quê? Sobre delta x, vezes somatória de igual a 1 até n de f de CI. Isso aqui é aproximação pelo ponto médio. E CI são os pontos médios, tá? A integral definida menos a sua aproximação pelo ponto médio, isso é em módulo, menor que ou igual, eu nunca sei de cor, a m sobre 24, a m sobre 24, vezes B menos A terceira, sobre N ao quadrado. Tá? Como é? Da demonstração. Isso é uma proposição. Na demonstração você vê isso aí. Tá? Se você tem uma função que é de classe C2 no intervalo fechado AB e o M é uma cota superior da derivada segunda da função f no intervalo fechado AB, então o valor da integral indefinida que você pode não conhecer
Mas sabe que tem, né? Porque se a função de classe E2, ela é contínua, portanto tem integral definida. Integral definida é o número real. Embora você desconheça esse valor menos a aproximação dele pelo ponto médio, aproximação pelo ponto médio, tá? Essa aproximação aqui é o que eu chamo de aproximação pelo ponto médio, tá? É a técnica de aproximação pelo quê? Pelo ponto médio. Tem umas estimativas também pelo extremo esquerdo e pelo extremo direito. Mas não há muita diferença entre essas coisas. Diferença tem, em termos de aproximação não tem muita diferença. Mas a integral menos a sua aproximação pelo ponto médio é menor que ou igual ao majorante da derivada segunda, dividido por 24 vezes b menos a terceira sobre n ao quadrado. Então você veja o seguinte, com n tendendo a mais infinito, claro que isso aqui tende a zero, né? Então essa diferença vai para zero quando o n cresce. Só que você tem uma estimativa de quê? Do erro que você está cometendo. Tá bom? O erro que você está cometendo. Vamos aplicar nessa função aqui. Nessa função aqui. Tá bom? Olha aqui, ó. Isso aí é um... Deixa eu ver se eu copiei certo. M sobre 24 vezes b menos a terceira sobre n ao quadrado. Então, para f de x igual a quê? Igual a seno de x ao quadrado, que você não possui o valor da integral indefinida, tá? Qualquer que seja o x real, qualquer que seja o x real, tá bom? Ver se esqueci alguma coisa aí na fórmula. Tá? Tens. Quem é a derivada primeira? Quem é a derivada primeira? Quem é, hein? Ln de x é o quê? Cosseno de x2 vezes quanto? 2x. Qualquer que seja o x real. E quem é a derivada segunda? Quem é? Hã? Bora lá. Derivada do cosseno de x2 menos o seno de x2 vezes o quê? Vezes quanto? 2x. Vezes esse 2x aqui dá quanto? 4x2. Não é isso? Mais o quê? Mais cosseno de x2, certo? Vezes 2. Mais isso. Isso vale qualquer que seja o x real. Daí, tá bom? Daí, se você pegar o x no intervalo menos 1, se o x está no intervalo menos 1, por que menos 1? Essa aproximação aqui, pega o meu exemplo, tá? Se o x está no intervalo, deixa eu ver se a conta está certa, dá. Menos seno de x2 vezes 4x2, porque 2x vezes 2x, mais 2 vezes isso aqui. Então, daí, dado x no intervalo menos 1, o que é que você pode afirmar sobre o módulo da derivada segunda de f em x? Isso é o módulo de quem? Menos o seno de x2 vezes 4x2, tá certo? Fica menos 4x2 vezes o seno de x2, mais o quê? Mais 2 cosseno de x2.
Você sabe que o módulo da soma é menor que ou igual a quê? A soma dos módulos. Então, isso é menor que ou igual a quê? Ao módulo de 4x2, vezes o quê? Seno de x2, mais o quê? 2 vezes o quanto? O módulo do cosseno de x2. Acontece que o seno é menor que ou igual a 1, né? O cosseno é menor que ou igual a 1, então isso é menor que ou igual a quê? Ao módulo de 4x2 mais 2. Tá bom? Só que o x está entre menos 1 e 1, então x2 é menor que ou igual a 1 em módulo, tá? Então isso aqui é menor que ou igual a 4 mais 2, que dá 6. Ou seja, a derivada segunda não supera 6. Logo, quando eu faço a integral no intervalo menos 1, 1, do seno de x2 em x, menos uma aproximação, isso aqui, faltou o ditado, faltou dizer aqui, isso aqui é qualquer, isso aqui é verdade, vírgula, qualquer que seja o n natural não nulo, tá? Faltou dizer isso aqui. Qualquer que seja n natural não nulo, você tem essa aproximação. Então, quando eu pego isso aqui menos uma aproximação da integral, dessa integral definida, a integral definida menos uma aproximação sua pelo extremo, pelo ponto médio, que é somatória de I igual a quê? Desculpe, faltou uma coisa aqui. Faltou o quê? B menos A sobre N. Quanto é B menos A sobre N? Quanto é? 2 sobre N, né? 2 sobre N, vezes somatória de quê? De igual a 1 até N de quanto? Do F de CI. O quê? Mais ou menos é da forma. O que, cara? Porque o B da forma. Quanto é o B? Quanto é o A? Então quanto é que dá B menos A? Isso aqui é que está errado, desculpe. A aproximação pelo ponto crítico é quanto? É sobre N. Está errado é aqui. O negócio de delta X é N, tá? Tá errado é aqui, ó. Tá errado aqui. B menos A sobre N. Botei aqui delta X é B menos A sobre N. Menos 2 sobre N, que está em N. B menos A sobre N, porque senão daria o N, né? Tudo, né? B menos A sobre delta X daria B menos A sobre N. Ou seja, 2 sobre N, vezes isso aqui, isso é aproximação pelo ponto médio. Essa aproximação pelo ponto médio, quer dizer, a diferença, a integral definida menos a aproximação pelo ponto médio é menor que ou igual a 6 sobre 24, que dá o quê? Dá 1/4, né? 6 sobre 24 dá 1/4 vezes B menos A. Quanto é B menos A? 2 a terceira, que dá 8 sobre N2. Ou seja, isso aqui dá quanto? 2 sobre N2. Isso aqui é menor que ou igual a isso. Qualquer que seja o N natural não nulo. Qualquer que seja o N natural não nulo, o valor da integral definida menos a aproximação pelo ponto médio é menor que ou igual a 2 sobre N2. Isso é muito bom, porque, por exemplo, se eu quiser que a minha aproximação seja tal que o erro cometido não seja superior a 1 milionésimo, por exemplo, a 10 a menos 6, se eu quero uma aproximação tal que o erro em módulo seja menor que, tá certo? Seja menor que 10 elevado a menos 6, tá bom? Seja menor que, não supere 10 elevado a menos 6,
basta eu escolher um n, tá? Na verdade, se eu quiser que seja menor, né? Basta eu escolher um n tal que 2 sobre n2 seja menor que 10 a menos 6. Tá certo? Ou seja, basta, isso aqui ocorre se somente se o quê? Inverte. N2 sobre 2 é maior que o quê? 10 a 6. Tá? Isso aqui ocorre se somente se N2 é maior que 10 a sexta vezes 2. Isso ocorre se somente se o N é maior que 10 a terceira vezes raiz de 2. Ou seja, basta eu escolher um número natural maior do que isso, escolhendo um número natural maior do que isso, a minha aproximação da integral definida, tá, é tal que o erro cometido, quer dizer, o valor exato que eu desconheço, menos a aproximação, é menor do que 10 elevado a menos 6. Vocês entenderam a importância dessas estimativas de erro? Quer dizer, eu quero uma aproximação cujo erro cometido não seja, que seja inferior a 10 elevado a menos 6. Bem, a estimativa da diferença, né, entre o valor exato e o valor exato e o valor aproximado, quer dizer, esse módulo é sempre menor ou igual a 2 sobre N2, qualquer que seja o N natural não nulo. Portanto, basta escolher um N tal que 2 sobre N2 seja menor do que 10 a menos 6. Se eu quiser que o erro seja menor do que isso. Entendido? Então, isso aqui ocorre somente se o N é maior do que 10 a terceira vezes raiz de 2. Então, escolhendo um inteiro, um número natural não nulo, satisfazendo isso, a sua aproximação é tal que o erro cometido é inferior a 10 elevado a menos 6. Tá? Eu continuo desconhecendo o valor, ninguém sabe qual é o valor exato dessa integral. Mas quando eu faço uma aproximação, preste atenção, corrigindo aqui, ó, a integral menos a aproximação da integral pelo ponto médio, tá? Em modo, isso é menor que igual a m sobre 24 vezes b menos a terceira sobre 2. Onde o m é o quê? Uma cota superior para a derivada segunda. Então, você conseguindo uma cota superior para a derivada segunda, eu consegui uma cota superior para a derivada segunda dessa função que eu estou integrando, que é o seno de x2, porque você deriva, dá isso aqui, aí taca o módulo, e a derivada segunda você vê que é menor que ou igual a 6. Portanto, nessa aproximação, aqui, tá, porque o b menos a é 2, que é 2 sobre n, vezes o f de CI. O f de CI você sabe quem é, né? É o seno de quem, hein? De CI ao quadrado. Seno de CI ao quadrado. Quer dizer, nessa aproximação aqui, que é fácil de calcular, o erro cometido não é superior a 2 sobre N2. Então, você tem esse controle aqui para escolher o N, tal que o seu erro não supere um valor dado. Seja, melhor dizendo, seja inferior a, por exemplo, 10 elevado a menos 6. Então, é só trabalhar com isso aqui. Descobrir condição necessária e suficiente para eu ter isso. Pronto, acabou. Beleza, morreu. Tá? Na próxima aula, nós vamos ver outros tipos de aproximação. São aproximações melhores. O que é uma aproximação melhor? É que ela converge mais rápido para o valor. Desculpe. Exatamente. O que é uma aproximação melhor? Fórmula de aproximação melhor. É fórmula que com o n na mais infinita, com o n crescendo, ela converge mais rápido para o valor da integral definida. Tá? Pronto, pode apagar.